Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo, junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. Foi esta, irmãos e irmãs, a alegria que experimentou aquele homem que ficava ali na porta do templo. Ele permanecia sem poder entrar no templo, como nos diz aqui a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Irmãos e irmãs, aquele homem nunca tinha experimentado dar um passo sequer, pois os Atos dos Apóstolos nos diz que ele era coxo de nascença, não podia, portanto, andar devido à sua deficiência. E devido a esta mesma deficiência, ele era impedido e proibido de entrar no templo de Jerusalém. Porque naquela época a mentalidade era de que, se alguém tinha uma deficiência, essa deficiência era castigo de Deus, e sendo castigo de Deus, a pessoa estava, portanto, impedida de entrar no templo, porque ela não era bem vista por Deus, já que Deus lhe castigara com alguma deficiência. Irmãos e irmãs, aquele homem, portanto, durante toda a sua vida, viveu esta tristeza dupla. Primeiro, de não poder andar. Segundo, de sentir-se castigado. E ainda, em consequência disso, de não poder entrar no templo de Jerusalém. Ele ficava na porta. Daquela porta ele não atravessava. Daquela porta ele não passava. E meus irmãos e minhas irmãs, quantos de nós que não pode, em razão de sua vida, de seu estado ou de sua situação, quantos não podem receber a Eucaristia e na hora da comunhão experimentam uma grande dor no coração, porque sabe que não pode, em razão de sua situação, se aproximar e comungar da Eucaristia. Aquele homem experimentava tristeza semelhante, pois ele não podia entrar no templo de Jerusalém para lá dentro elevar ao Senhor as suas preces, as suas orações, os seus pedidos. Ficava ali na porta, pedindo esmolas, para assim poder sobreviver. Certamente, irmãos e irmãs, o pedir esmolas não é algo que alguém faz com alegria. É algo que se faz por necessidade. Embora também muitos encontrem nisto, no pedir esmolas, uma oportunidade, às vezes até, de enganar as outras pessoas. Uma oportunidade de se aproveitar da bondade das outras pessoas. Basta a gente lembrar daqueles e daquelas que vez ou outra aparecem aqui e nas outras cidades pedindo dinheiro para comprar remédio. Começa a feira anunciando que falta R$ 38 para comprar o remédio. Termina a feira anunciando que falta R$ 50 para comprar o remédio. Passa a feira todinha ali, pedindo a um, pedindo a outro, recebendo de um e recebendo de outro, e no fim da feira ainda falta mais do que começou pedindo.
Alguns se aproveitam da bondade dos outros. Alguns se aproveitam da misericórdia do outro. É claro, irmãos e irmãs, que quem de fato passa e experimenta uma necessidade a ponto de ter que pedir esmolas, não faz isso de modo alegre. Faz isso de modo triste e até mesmo com vergonha. E até mesmo recebendo ajuda, recebe também envergonhado, porque não tem condições de tirar ou de ter o seu sustento diário, o sustento de sua casa. Este homem estava ali, durante toda a sua vida, tendo que passar e experimentar a vergonha de diariamente ter que pedir alguma esmola àqueles que passavam para entrar no templo, aqueles que passavam para fazer as suas orações. E em determinado dia, ele então se depara com Pedro e João, que estão ali, indo para o templo, para a oração das 3 horas da tarde. E aí é quando ele pede também aos apóstolos, como ele pedia para todos os outros, uma esmola. E Pedro então, na sua resposta, vai dizer: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pedro, irmãos e irmãs, e João, que com ele está, dão muito mais do que aquele homem pediu. Aquele homem pediu uma esmola, não pediu a cura, pois ele talvez nem soubesse quem era Pedro e quem era João. Aquele homem fica na expectativa de receber uma esmola, um trocado. Mas Pedro e João vão dar muito mais do que aquele homem esperava, do que aquele homem pediu, do que aquele homem aguardava. Eles dão a cura àquele homem. Pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar, experimentando a alegria de dar um passo atrás do outro, reconhecendo agora o poder de Deus que veio em seu auxílio através de Pedro e de João, que fazia assim com que ele, curado que foi, pudesse entrar agora no templo. E esta era também a sua grande alegria. Primeiro, a alegria da cura, de ser curado em seu corpo, o que ele não esperava, mas o que ele certamente muito desejava e queria. Tem a cura do corpo e agora ele pode entrar andando, e andando com suas próprias pernas no templo de Jerusalém. Ele entra andando, pulando e louvando a Deus, porque agora tem a graça de entrar no templo, de conhecer o templo, de saber como era o interior do templo, de ali no templo agradecer ao Senhor, porque o Senhor em sua bondade fez por ele muito mais do que ele havia pedido. Irmãos e irmãs, é esta a experiência que hoje nós encontramos na primeira leitura narrada do livro dos Atos dos Apóstolos. Coloquemos agora, irmãos e irmãs, esta experiência para nós, nesta semana em que estamos vivendo, a 8ª de Páscoa e a Semana da Misericórdia. Irmãos e irmãs, há muitos que estão também, como este homem, coxo de nascença, sem entrar no templo de Deus. Conservam no coração o desejo às vezes até nem sabido conscientemente, mas o desejo
de entrar no templo de Deus, pois todos, como dizia outro dia, todos ao morrerem querem ir para o céu, querem entrar no paraíso. Portanto, também alimentam o desejo de entrar no templo, de entrar na igreja, de fazer parte da comunidade. Mas muitas vezes tem aqueles obstáculos que dificultam, que impossibilitam às vezes até a sua entrada no templo. São suas ocupações, são seus trabalhos, são suas atividades, às vezes uma enfermidade também, às vezes uma doença e às vezes até mesmo a própria idade. Irmãos e irmãs, há também aqueles que estão preocupados unicamente com os bens deste mundo, assim como aquele coxo de nascença estava preocupado em receber mais uma esmola para se sustentar na sua vida e na sua caminhada. Há aqueles que estão preocupados em acumular sempre mais, em juntar sempre mais dinheiro, em acumular sempre mais riqueza, e nisso acabam esquecendo do Senhor. E nisso acabam deixando de lado a igreja, acabam deixando de lado a palavra do Senhor. Temos então, irmãos e irmãs, que sermos para estas pessoas como Pedro e João, ajudá-las a se curar de sua doença e de sua enfermidade. Pelo poder de Jesus, com a força da oração, somos capazes também de trazer a cura para alguém e de fazer com que este alguém possa também entrar no templo do Senhor. Não apenas entrar na vida eterna depois que morre neste mundo, mas já neste mundo procurar a igreja, entrar na comunidade, fazer parte dela. Irmãos e irmãs, há muitos que estão também na vida como aqueles discípulos de Emaús, que conversavam com Jesus, que caminhavam com Jesus, que relatavam tudo para Jesus, mas nos diz o Evangelho, estavam como que cegos. Não eram, portanto, capazes de reconhecer o Cristo ressuscitado. Há também pessoas que estão como que cegas neste mundo. Cegas para Jesus Cristo, cegas para a igreja, cega para o Evangelho. É preciso então rezarmos por estas pessoas, orarmos por estas pessoas, suplicarmos por estas pessoas, pedirmos por estas pessoas, até mesmo participar da igreja por estas pessoas, pedindo para que o Senhor a todos conceda a graça de aproximar-se do Senhor, de entrar na igreja, de fazer parte da comunidade. Que nós, irmãos e irmãs, a exemplo de Pedro e João, possamos com nossa oração, possamos com o nosso testemunho, possamos com o nosso convite chamarmos muito mais pessoas para participarmos da igreja, para participar da comunidade, para que assim, participando da igreja, participando da comunidade, um dia realizem o seu grande desejo de entrar no céu, de entrar no reino da glória. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda a graça de, assim como Pedro e João, ajudarmos a tantos a entrar no reino dos céus, a entrar na igreja, a entrar na comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta cura que fazem Pedro e João e na alegria que experimentou aquele homem. Alegria da cura e alegria de poder entrar no templo de Jerusalém. Entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus.